Fala, turma, beleza? Então, mais um vídeo aqui no canal, como se fosse a continuação, então, do meu vídeo se vale ou não a pena fazer química, tá? O que a gente vai estar falando sobre hoje? Então, a gente vai estar falando sobre pós-graduação, tá? Eu vou estar contando um pouco da minha história do mestrado, tá? Mas antes de eu contar a minha história do mestrado, eu vou contar como é que funciona uma pós-graduação, no sentido de como é que tu tem que estudar e como é que tu se prepara para uma pós-graduação, né? Baseado no curso que tu está fazendo, e como é que é a seleção, né? Porque muita gente acha que às vezes é um segredo, né? Porque, claro, né? Quem está de fora às vezes pensa assim, eu quero fazer química, mas eu quero seguir o mestrado em física, né? Tem como fazer isso? Ou então, outra coisa, eu quero fazer química, mas eu não quero fazer o mestrado direto, entendeu? Eu quero entrar direto pro doutorado, como é que funciona isso? Ou outra coisa, eu quero ser doutor em física, o que eu tenho que fazer para ser doutor em física? Como é que funciona? Então, tem muita gente que tem algumas dúvidas assim, que parece que às vezes são dúvidas bobas, mas realmente parece que a gente sabe, cria um mistério sobre pós-graduação, até sobre a própria graduação, né? Porque a gente nunca sabe como é que funciona a disciplina, trabalho, né? A gente tem muita pouca formação na questão do colégio, e isso é uma coisa bem complicada, porque o cara sai do ensino médio cru, ele não sabe estudar, ele chega nas aulas, e aí a primeira aula às vezes é cálculo, o cara tem uma matemática ruim, física, o cara tem uma matemática ruim, morre também, química também ele tem uma dificuldade absurda, porque a gente tem esse podridão de química do ensino médio, tá? E aqui eu falo podridão porque, infelizmente, a gente tem uma defasagem de professores, que nem eu comentei no vídeo anterior, e às vezes até o próprio ensino, com a questão do livro didático, o jeito que a química é feita no colégio, tá? Eu fico sabendo que às vezes tem aluno meu que fala, professor, eu não consigo ler teus livros porque assim, eu não tive química no ensino médio inteiro, sabe? Então, o que eu vou fazer aqui e tal? Então, vai ter um livro de química básica, né, que vai estar preparando isso aí, é uma coisa que eu fico assim, fico mal de pensar dessas coisas, tá? Então vamos lá, pessoal. Como é que funciona a pós-graduação, tá? O ponto é o seguinte, Eu vou estar falando aqui só de mestrado e doutorado. Então, curso de especialização, sabe, MBA, essas outras coisas assim, que é mais para curso de negócio, eu não sei como é que funciona, tá? Eu vou falar mais na área acadêmica, puramente teórica, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto é o seguinte, depois que tu se forma, tá? O processo comum, tá? Claro que tem gente que sai direto. Mas depois que tu se forma, tu vai atrás de pós-graduação, tá? Geralmente na própria universidade já tem, tá? Só que o ponto é o seguinte, tu tem que cuidar duas coisas. Primeiro, o assunto da pós-graduação, tá? E a seleção da pós-graduação. O que eu tô querendo dizer com o assunto da pós-graduação, tá? Quando tu se forma em química, o que é a primeira coisa que a pessoa pensa? Eu posso fazer o mestrado em educação, porque daí eu vou ser professor, tá? Ou eu posso fazer o mestrado em química mesmo, porque eu sou químico. Então é só isso que eu posso fazer. Errado, tá? Se tu quiser, tu pode fazer um mestrado em física, tá? Tu pode fazer um mestrado em biologia, tu pode fazer que nem eu cogitei fazer um mestrado em ciências da saúde, tá? Que tinha lá na minha universidade. Como é que funciona isso? Esse programa, ele vai ter lá na ementa algumas disciplinas bases que tu tem que fazer e as áreas de pesquisa que tu vai seguir. Então, por exemplo, assim, eu quero fazer um mestrado em física, tá? Só que eu quero trabalhar com físico-química no meu mestrado. Cara, tu tem que ver se no programa tem área de pesquisa em físico-química. Não é assim, entrei no mestrado e aí eu quero fazer físico-química e acabou. Não, tu vai ter que ver se tu tem uma área de pesquisa para fazer isso e se tiver, tu tem que mandar mensagem pro teu orientador, né, pro teu futuro orientador e dizer, eu sou formado em química, eu quero tratar com físico-química, porque eu gosto muito dessa área tal, eu vi na tua área de pesquisa que tu trabalha com isso, eu queria me informar mais, tem como me mandar uns artigos. E aí vem o ponto, né, que também às vezes vai da seleção do programa, tá? Porque às vezes a seleção é o seguinte, a princípio, pessoal, as seleções, elas não pedem para que tu seja formado especificamente em alguma área, tá? Então, quero fazer mestrado em matemática, eu preciso ser formado em matemática? Não. Só que o ponto é, como é que é a seleção? Às vezes é uma seleção que envolve currículo, então às vezes pode ser as notas que tu tem, e aí tu não é formado em matemática, entendeu? Então eu não sei como é que eles vão olhar as tuas notas nesse sentido. Segundo ponto, tu vai entrar na seleção e às vezes tem que fazer uma prova. Cara, tu não é formado em matemática e tu vai estar fazendo uma prova de matemática. Então, tu já parou pra pensar que isso vai ser uma dificuldade tremenda pra ti? E ainda tem o terceiro ponto, né? Que seria, tipo, depois que tu passou a seleção. Tu vai ter que fazer as cadeiras de matemática básica, né? Do curso. Só, cara, às vezes as cadeiras de matemática básica, né? São as cadeiras base da pós-graduação. Cara, tu mal fez a matemática base do teu curso de química ou física, entendeu? Então, tipo, física até tem um pouco mais, né? Porque tem umas disciplinas mais teóricas. Mas mesmo assim, às vezes não é obrigatório. Então, quando chega no mestrado em matemática, cara, tu vai tomar pancadaria, entendeu? É que nem eu querer fazer um mestrado em medicina. Cara, eu não sei as coisas de medicina, entendeu? Então, a disciplina mais fácil pra eles, tipo, pra mim pode ser a mais difícil, entendeu?
Isso significa que eu não tenho capacidade? Não, eu tenho capacidade, eu posso estudar, só cara, eu vou sofrer muito mais, entendeu? Então, às vezes, o cara vai ter que estudar por conta, vai ter que estudar por livro, vai ter que dar um jeito de resolver essa situação. Então, é uma coisa bem complicada, porque tu pode entrar no mestrado, na pós-graduação que tu quiser, tá? O doutorado é a mesma coisa. Só que tu tem que cuidar qual que tu vai fazer. Então, tipo, por exemplo, tu vai fazer um mestrado em educação, cara, tu pode fazer e, tipo, tu vai ver pedagogia, entendeu? Então, tu vai ter que estudar por conta, vai ter gente que vai ter dificuldade, sabe? Às vezes não sabe estudar, às vezes não sabe se portar numa pesquisa, né? O cara nunca fez iniciação científica, então ele tem uma dificuldade extrema de procurar artigo, de escrita, de argumentação, de debate com, sei lá, com o orientador ou com colegas, né? Porque tu tem um grupo de pesquisa. Então, a pós-graduação é uma coisa que, assim, por isso que eu falei no meu vídeo sobre fazer química, tá? A pós-graduação, independente se tu faz química, física, biologia, matemática, ela te dá um leque para tu entrar na pós-graduação. E eu acho, pessoal, que a pós-graduação vale muito, tá? Porque, por exemplo, em engenharia, tu, às vezes tu se forma em 5, 6 anos, né? Porque às vezes o cara repete uma disciplina, ele adia uma disciplina por causa do estágio, ou ele adia uma disciplina porque, sei lá, ele quer aproveitar mais a graduação, não sei. Às vezes o cara tem condições de se formar em química e física em 4 anos, fazer mais 2 de mestrado e ele aproveita, porque o cara já sai mestre, ele complementa a formação dele e às vezes ele pega uma área paralela, entendeu? Porque, tipo, o mestrado, tu vai ganhar uma bolsa de mestrado, depende da tua seleção, né? Então, que é o ponto, né? Vale a pena fazer mestrado no sentido financeiro? O que acontece, pessoal? A bolsa de mestrado hoje, ela é uma bolsa que ela tem um valor simbólico, no sentido profissional, muita gente fala que não vale a pena, tá? A de doutorado é um valorzinho um pouco melhor, mas daí tu já tá um tempão estudando, né? E não te esquece que tu vai ficar ganhando essa bolsa por 4 anos, então, no sentido financeiro de inflação, gasto, daí outros 500, tá? Só que geralmente depois que tu termina a graduação, né? A gente tá, sei lá, tendo auxílio dos nossos pais ainda. Então o cara tem condições de ficar no mestrado, às vezes ganhando uma bolsa, né? Fazendo aquele pé de meia, né? Vendo se os pais ajudam e tal. Só que tu aprende muito, entendeu? Eu acho que no mestrado foi quando eu me descobri realmente como, tipo, o que eu quero seguir da minha vida, como é que eu posso seguir em frente profissionalmente, porque foi ali que eu estava dando complicações no meu mestrado, tá? Eu tive muito problema experimental, tá? O meu laboratório, os recursos eram muito ruins, minhas questões experimentais estavam dando muito errado por causa dos recursos ruins, e aí o que, que eu fazia? Cara, eu não tinha o que fazer, entendeu? Infelizmente deu errado. Só que o que eu fiz? Eu me tornei um cara que eu estudava que nem doido. Lembra que eu falei para vocês no outro vídeo lá que eu tinha, o último ano foi acordava cedo, aula, depois o IC de tarde e de noite tinha aula, cara, no mestrado eu mantinha o mesmo ritmo, entende? Só que a diferença é que eu acordava de manhã, ia pro laboratório, ficava até o início da tarde, né? Porque eu não ficava tanto tempo no laboratório, porque dava errado e eu também chegava muito cedo no laboratório, então eu não ia ficar 12 horas no laboratório. Aí o que eu fazia? Cara, eu estudava, eu chegava em casa, era estudo, entendeu? Era estudo, era, sei lá, tava fazendo fisicoquímica avançada, vamos estudar fisicoquímica. Química orgânica avançada, falei pra vocês que eu já tinha lido o livro, eu já lia livro mais avançado, entendeu? Pegava artigo da minha pesquisa, cara, eu li muito artigo, entendeu? Quando eu fui escrever minha dissertação, minha dissertação foi rapidíssima, porque eu já tinha os artigos na cabeça, entendeu? Eu já sabia o que referenciar, qual desenho fazer, qual esquema escrever, era muito ligeiro, entende? Isso é uma coisa que se torna o cara. O cara da alta performance, que é o caso, né, dos meus livros e tal, é um cara que vive isso. Pra mim é natural eu ler um artigo, eu ler uma questão e, tipo, sair fazendo, entendeu? Sair buscando coisa, buscando ideias, sabe? Até eu tava me reunindo aqui com o meu orientador pra pescar ideias pro doutorado. Cara, eu já tô com um caderninho cheio de ideias, entendeu? Que ele vai ter que filtrar minhas ideias de tanta coisa que tem. Porque não vai dar tempo de fazer, porque não é o foco dele, porque, sei lá, ele vai passar para outro aluno, ou então vai chamar um IC pra mim, pra ele fazer junto comigo. Então, essa coisa do mestrado e da pós-graduação, eu recomendo muito que vocês façam, tá? Pelo menos o mestrado, tá? Bom, eu fiz, eu sei que deu muita merda pro meu lado, tá? E tem muita gente que lida com depressão na pós-graduação, tá? Então é por isso que eu falo para vocês pesquisarem bastante, porque às vezes vocês entram em grupos de pesquisa que são complicados. Eu fui um caso, tá? O grupo de pesquisa, ele era bem complicado, tá? Foi uma coisa que me afetou bastante. E o experimental me afetou bastante também, então eu fui pro teórico, entendeu? Por isso que eu me tornei um cara muito bom no teórico, porque eu tinha muita dificuldade no experimental, principalmente por causa do laboratório, e no teórico eu não ia ter dificuldade, porque é uma coisa que depende de mim, depende só de eu estudar. Então, tenham bastante cuidado na hora que vocês forem entrar em pós-graduação, forem seguir mestrado, doutorado, por essa questão de seleção, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes de seleção porque eu vou estar teorizando, entendeu? Vocês têm que pegar o site, olha a seleção, olha a prova, olha se tem análise de currículo, tá? A análise de currículo do mestrado geralmente acontece,
mas ela é um pouco menos preocupante do que com a doutorado. Porque o doutorado, eles analisam bastante se tu já tem artigo ou não. No mestrado, às vezes a prova é eliminatória, que foi o caso que eu fiz, tá? Eu fiz uma prova que era extremamente difícil, tá? É uma prova que não tem mais lá na pós-graduação de Química, tá? Era uma prova que eu estudei um monte e era uma prova que, assim, eu tenho certeza que se um físico fosse fazer, cara, a condição dele passar era baixíssima, tá? Ele teria que estudar muito por conta, um engenheiro químico teria dificuldade, tá? Bom, não vou nem entrar em aspectos de matemática e biologia, cursos afins, tá? A galera ia ter extrema dificuldade. E era uma prova maçante, pessoal. Não era uma prova tipo assim, eu me formei, então tenho condições de fazer, tá? A prova não era os exames unificados, eu falo isso depois, tá? Que é os exames que eles geralmente a gente mais conhece. Como é que era a prova, tá? Eram 2 dias, tá? E aí era manhã e tarde no primeiro dia e no outro dia só de manhã. Então, cada prova tinha 5 questões, tu tinha que fazer 4 e tu tinha 4 horas para fazer, tá? E então era tipo das 8 ao meio-dia, daí de tarde eu acho que era da 1h30 até 5h30 e no outro dia também 8 meio-dia, tá? Eu lembro que o primeiro dia foi química orgânica, eu acho, e foi extremamente fácil, tá? Porque eu tinha estudado horrores e eu lembro que eu saí brabo da prova, tá? Porque isso eu fui almoçar, né? Eu fiz de manhã e daí eu fui almoçar. E eu saí brabo da prova porque eu pensei, cara, se eu fui bem, tá? E eu estudei muito e as questões eu achei fáceis, todo mundo vai bem, entendeu? E era uma prova que eu tinha que passar, né? Porque, como eu falei pra vocês, era eliminatória e eu precisava ir bem pra ganhar bolsa. E a área que eu era melhor era química orgânica, então eu esperava uma prova que viesse pancadaria, que eu não conseguisse fazer. E daí eu pensei, cara, se eu não conseguir fazer a prova, eu tenho certeza que poucos vão fazer, porque eu tô estudando que nem um doido. E no final das contas a prova veio super fácil, entendeu? Tipo, eu gabaritei, mas muita gente deve ter gabaritado, porque foi uma prova ridícula, entendeu? Eu achei ridícula no sentido de comparar com o segundo prova, né? Que era a prova da tarde daquele mesmo dia, que era Físico-Química. Físico-Química foi uma prova bem difícil, tá? Eu fui super bem na prova também. Eu acho que eu acertei, sei lá, 3 questões e meia ou 3 questões. Eu fui bem na prova, né? Se tu for olhar de 4 questões, né? Só que era uma prova que era normal, todo mundo ir mal, entendeu? Então eu pensei, cara, é uma prova que assim, sabe, é complicado de eu avaliar meu primeiro dia, porque eu achei que eu ia ir bem na orgânica, né? Então eliminava os outros candidatos. E fisicoquímica, que eu acho que todo mundo vai penar, eu também penei, né? Eu errei uma questão. E era uma questão de cinética química, era uma questão que envolvia quase que mais matemática do que química, tá? Porque ele tinha que provar, tu tinha que provar as coisas ali. Então era uma questão que realmente tu demorava muito tempo, tá? E eu lembro que a letra A eu errei, tá? Eu realmente errei. E a letra B eu acertei, mas depois teve um corretor que me deu errado. Uma questão meio polêmica, que a gente não vai entrar aqui também, mas pós-graduação tem muito isso, tá? Aí no outro dia era química inorgânica, que era a área mais tranquila. Eu sabia que todo mundo ia super bem, eu gabaritei essa parte aí, tá? Não era uma prova difícil, então eu fiquei meio assim, tá? Então, só pra vocês terem noção, eu passei em oitavo, tinham 8 bolsas, tá? E que nem eu falei pra vocês, eu errei uma questão das 12 que eu fiz. Então tu imagina como é que foram os outros candidatos, tá? Então é uma situação complicada, tá? Se eu não me engano, passaram acho que tipo uns 15, tá? Não lembro agora. E só que, claro, os outros não ganharam bolsa, né? Então foi uma questão que vocês têm que cuidar, porque às vezes tu quer fazer, sei lá, um mestrado em física, só que a prova vem muito difícil, daí tu não consegue bolsa, ou então tu não passa na prova, que é frustrante, porque no meu caso a prova era anual, tá? Então se eu não passasse, eu tinha que estudar mais um ano, entende? Então era uma prova que sabe, eu foquei muito em estudar, entende? Como é que são as provas hoje, tá? Hoje já não tem mais, tá? Essa prova, não existe mais no mestrado, tá? No doutorado, então, como é que era? No doutorado era análise de currículo e é isso, entrevista, tá? Mas a entrevista, tipo, é uma entrevista, tipo, tu fala com o orientador, entendeu? Tu arranja com ele ali, não é uma coisa formal. Então, e hoje o mestrado tá a mesma coisa, entende? Então, tipo, tu vai lá, tu simplesmente manda tuas notas, manda o teu currículo, eles vão avaliar, tá? Vai ter uma pontuação e as bolsas vão ali. Só que agora tem duas coisas para bolsa, né? Tem a análise de currículo, tá? Que eu acho que pro mestrado, se eu não me engano, é tipo 20%, acho que pro doutorado é tipo 70%, então o currículo conta muito mais. Só que tem o exame unificado de química, tá? Que tem na física também, o exame unificado de física, que é uma prova, tá? Eu acho ela relativamente mais fácil do que a prova que eu fiz, só que ela é uma prova cansativa, porque eu acho que tem 20 ou 30 questões, tá? E é de todas as áreas. Então tu perde bastante tempo nessa prova e é uma prova que acaba te ajudando para tu ganhar a bolsa, tá? Aí foi que nem eu falei, se tu é químico e faz o exame unificado de química, é de boas, tá? Eu acho que não é uma prova tão difícil, mas tem que estudar, claro, né? Não precisa ser um doido que nem eu, mas tem que estudar. Mas foi que nem eu falei, se tu é químico e quer fazer, tipo, o exame unificado de física, cara, vai dar complicação, vai ter ruim, entendeu?
Então, às vezes tem que cuidar, porque tu pensa, ah, não, professor, mas eu não vou fazer exame unificado de física, tá? Porque eu vou só entrar com o currículo e daí se eu não ganhar a bolsa, não tem problema. Então, daí tudo bem, tá? Aí como é que funciona? Se tu não ganha a bolsa, pessoal, tu não tem o que eles chamam de dedicação exclusiva. Então tu pode arranjar com o teu orientador quando que tu vai no laboratório, quais trabalhos que tu vai fazer, como é que funciona o teu mestrado. Então não fica aquela coisa tão maçante a pós-graduação. Tem muita gente que faz o mestrado e trabalha ao mesmo tempo, principalmente quem é professor, tá? O bacharelado, geralmente o cara quer atuar ali como mestrando, né? Então ele fica ali direto, tá? Se tu ganha a bolsa, tu tem a dedicação exclusiva, então tu tá ganhando dinheiro, tu tem que ficar ali, tá? Tu fica, aí tu acorda com o teu orientador, que nem eu acordei com o meu, tá? Que era tipo assim, eu ia pro laboratório, entendeu? Eu era um cara muito dedicado, então eu chegava no laboratório 7h15, 7h30, tá? Eu saía do laboratório 2h30, 3 da tarde, às vezes 4 da tarde, dependia do que eu precisava fazer. Mas no laboratório tu não fica todo esse tempo trabalhando, né, pessoal? Porque tem um tempo que tu tem que ler. Então, eu não ia pro laboratório ler, tá? Eu não gostava de ler artigo no laboratório, tá? Mas eu ia pro laboratório para planejar experimento. Às vezes eu tinha que organizar, sei lá, algum experimento que eu tinha que fazer, já deixava as vidrarias prontas, tinha que comprar reagente, eu já começava a me organizar com o meu orientador, sabe? Às vezes eu ajudava meus colegas também ali da área de pesquisa. Então tu meio que vai descobrindo o que tu vai fazendo ali. Mas o ponto é que tu é um cara muito independente. E eu acho que, né, para fechar o vídeo, eu acho que isso foi um ponto que me complicou no mestrado. Eu não entendi que no mestrado tu é muito. Na pós-graduação, né? Tanto mestrado, doutorado mais ainda, mas no mestrado, tu é independente, sabe? Tu pode tu planejar teus experimentos, tu pode tu estudar por conta e ter ideias, testar as coisas e não depender puramente do orientador. O orientador, tem alguns orientadores que eles estão ali para te apoiar. Tem outros orientadores que eles já demandam trabalho de ti, que realmente é como se tu trabalhasse mesmo. E tem alguns orientadores que às vezes eles são até largados, né? Te deixam numa situação meio complicada. Os orientadores que geralmente fazem isso são aqueles que, né, são taxados de ruins, que ninguém vai atrás, tá? E às vezes são alunos que às vezes lidam com essa depressão, porque o cara está perdido no laboratório, ele tem que defender, tem programa de pós-graduação que tem qualificação, né? Que é antes de defender tua tese, às vezes é um ano antes, ou até quando tu entra direto, tu tem que qualificar, que é para ver se o teu projeto é bom o suficiente ou se tem coisas para adicionar. Daí é uma banca que vai adicionar. E às vezes o orientador, ele, né, ele vai colocando coisas ali, ele fica muito preocupado com a qualificação, aí ele te cobra, sabe? Assim, pessoal, tem muita coisa específica, tá, de mestrado, doutorado, que eu não vou falar aqui, a gente já tá quase 20 minutos de vídeo, tá? Porque eu acho que já fica demais, entende? Mas o mais importante é vocês saberem que é uma vida que vocês podem seguir, tá? A melhor coisa que vocês podem fazer, se vocês querem realmente seguir com isso, é seguir e sempre ter uma carreira paralela. Que nem eu virei escritor, tá? Fui professor. Eu voltei pro doutorado depois de 10 anos, tá? Porque a gente teve mais ou menos a pandemia ali. Então, eu fiquei muito tempo fora da parte da faculdade, mas eu não me perdi nada, entendeu? Tanto que hoje eu leio os artigos, eu debato com o meu orientador e, tipo, cara, parece que eu não saí, entendeu? Eu sou um cara muito ligeiro. Por quê? Porque eu não parei de estudar, entendeu? Eu continuo estudando em casa. Escrever o livro é basicamente o cara tá estudando, entendeu? Então é uma coisa que realmente faz diferença, tá, pessoal? Então encerramos o vídeo por aqui, certo? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar, vocês sabem que tem o grupo ali, eu tô sempre recomendando as coisas e tal. Então, falamos por aí e até a próxima.